Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, minha gente. Chegou a hora de ficar bem informado. O nosso Sim Notícias começa agora trazendo os principais destaques de Linhares e região. Veja na edição desta segunda-feira. Viação Joana d'Arc registrou a circulação de mais de 2.000 idosos nos coletivos da cidade desde a última quinta-feira. Novo decreto da Prefeitura proíbe crianças e idosos de irem a supermercados da cidade. Começou a vacinação contra a gripe no município. Poucas horas depois de iniciar a imunização de idosos, o estoque acabou. Vacinação será retomada nesta terça-feira, segundo a Prefeitura, e você confere no jornal de hoje também as escolas em que a vacinação acontece. O final de semana foi violento na região com 2 homicídios. Linharenses que estão em Londres e Portugal contam o que estão passando por lá depois da chegada do novo coronavírus. A Prefeitura de Marilândia removeu bancos das praças para evitar aglomeração de pessoas. Veja a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. Veja também os destaques do esporte. Esses e outros assuntos agora, aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. Bom, a gente começa o jornal de hoje falando de uma constatação preocupante em Linhares. A empresa de transporte coletivo Viação Joana d'Arc registrou a circulação de 2.100 idosos nos ônibus aqui da cidade desde a última quinta-feira, quando a Prefeitura endureceu as medidas para conter o avanço do novo coronavírus. Só no bairro Linhares 5, 299 pessoas acima de 60 anos embarcaram nos coletivos neste final de semana, se expondo ao risco de contaminação pelo Covid. As autoridades em saúde têm reforçado a importância de a população permanecer em suas casas e, para idosos principalmente, essa recomendação é ainda mais importante. Em Linhares, o novo decreto da Prefeitura agora proibiu, a partir desta segunda-feira, a entrada de pessoas idosas e crianças em supermercados. As medidas são preventivas, uma vez que são eles, os idosos, os mais vulneráveis aos efeitos do Covid-19. Por falar nisso, começou nesta segunda-feira aqui no município a vacinação dos idosos contra o vírus do influenza, a gripe. Antecipada em todo o país, a vacinação por aqui está ocorrendo em escolas e não nas unidades básicas de saúde. A remessa que chegou para o primeiro dia durou poucas horas. Este ano, a vacinação será feita em etapas. A primeira vai até o dia 15 de abril e começa os atendimentos pelos mais vulneráveis, profissionais da saúde e idosos. O objetivo é evitar que seja necessário fazer alguns testes de coronavírus. Então, quando você antecipa e faz a vacinação para o influenza antes, você evita que tenha algum tipo, seja confundido o estágio gripal da influenza em relação ao coronavírus. Então, o objetivo principal é esse e, principalmente, a questão dos mais vulneráveis, que são os idosos, da gente fazer essa vacinação, antecipar ao máximo, porque realmente é um grupo mais vulnerável. Outra mudança será com relação aos locais de vacinação. Os atendimentos acontecerão em 23 escolas públicas da rede municipal de ensino. Porque exatamente em função do momento, nós estamos separando essa vacinação das unidades básicas de saúde, ou seja, estaremos utilizando as escolas para que essa vacinação seja feita lá para proteger as pessoas que vão até esses locais para fazer a vacinação, principalmente esse grupo que eu citei como vulnerável, que são os idosos. Bom, a Prefeitura de Linhares informou que um novo lote de vacinas vai estar disponível nesta terça-feira e não há necessidade de os idosos se deslocarem de uma só vez para esses locais de vacinação. Aliás, a vacinação acontece de 7 da manhã às 5 da tarde, por isso não há motivos para correria, né? E agora a gente passa para você os locais, as escolas onde a vacinação acontece aqui em Linhares contra o vírus influenza. É bom saber que não há vacinação nas unidades básicas de saúde, viu? Até o dia 15 de abril serão vacinados idosos e profissionais de saúde. De 16 de abril a 8 de maio, pessoas com doenças crônicas. De 9 a 22 de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, mulheres que tiveram parto recente, as puérperas, povos indígenas, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos em medida socioeducativa, presos, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade. Bom, os locais de vacinação nessa primeira etapa para idosos são Escola Roberto Calmon, no bairro Aviso, Escola Roberto Moreira, no Araçá, o CEIM Leodovico Donatelli e a Escola Professora Eliana Pinafo, em Bebedouro,
o CEIM Manuel Farias, do bairro Novo Horizonte, a Escola José Modenese, do bairro Canivete, o Centro, a Unidade de Saúde da Rua da Conceição, no centro da cidade, a Escola Luiz de Camões, no bairro Conceição, as escolas Marília de Rezende, Caíque, o CEIM Adagmar, que ficam no bairro Interlagos, além do CEIM Crescer também, o CEIM Branca de Neve, do bairro Jardim Laguna, a Escola Elza Rony Scarpati, que fica no bairro Lagoa do Meio, a Escola Adelson Del Santo, do bairro Nova Esperança, a Escola José Cândido Durão, do bairro São José, a Escola Cídia Adalberto dos Reis, do Juparanã, o CEIM José Elias e a Escola Maria Souza Matias, do Linhares 5, o CEIM Amigos do Saber e a Escola Caboclo Bernardo, no Planalto, a Escola Ângelo Recla, em Rio Quartel, o CEIM Geni Ribeiro de Souza, do Shell, e o CEIM Alegrias de Saber, do bairro Santa Cruz. Portanto, nesses locais, o idoso deve comparecer para tomar a vacina, sempre das 7 da manhã às 5 da tarde. Não se esqueça de levar os documentos pessoais e o comprovante de vacinação. Tá certo? Fique ligado. Vamos ver agora como fica o tempo nesta terça-feira de outono em toda a nossa região. Minha gente, a terça-feira será com nuvens e chuva passageira. As temperaturas seguem amenas. Linhares com mínima de 20, máxima de 31 graus. Em Colatina, variação entre 18 e 30 graus. São Mateus com mínima de 21, a máxima chega aos 30. E em Vitória, mínima de 22 e máxima de 29 graus. E a seguir você vai ver mais informações sobre o novo coronavírus aqui em nossa região, relatos também de linharenses que moram em Portugal e na Inglaterra e ver os destaques do final de semana, inclusive com violência, 2 homicídios e um roubo em Linhares. Bom, a gente retoma esse segundo bloco do Sim Notícias de hoje, trazendo mais um giro com outros destaques da nossa região. A partir dessa segunda-feira, idosos acima de 60 anos e crianças menores de 10 anos não poderão entrar nos supermercados. O número de clientes será limitado também, para até 10 vezes o número de guichês. A recomendação é de que vá às compras apenas uma pessoa por família. Alguns supermercados da região já estão oferecendo serviços gratuitos de entrega para pessoas que estão no grupo de risco e que não podem ir até os estabelecimentos. As compras podem ser feitas pelo site, telefone ou aplicativo das empresas. Na sexta-feira foi determinado o fechamento do comércio em Linhares e os estabelecimentos que não seguirem a determinação podem ter o seu funcionamento suspenso. A população pode ajudar denunciando os locais que insistirem em ficar abertos, através dos canais 153, 190 e 193. Foi montada uma unidade sentinela no UPA do Shell. Os atendimentos prioritários da unidade 24 horas serão para pacientes com sintomas e suspeita de coronavírus. Além dessa, há outras 3 unidades referências, a do Interlagos, próxima ao Caíque, a do Planalto e Bebedouro. Foram prorrogadas por mais 30 dias as aulas da Rede Municipal de Ensino de Linhares. A decisão também vale para a Faculdade Pública de Ensino Superior de Linhares, FACELI, e a Universidade Aberta do Brasil, UAB. E o final de semana foi marcado por 2 homicídios em nossa região, Linhares e Soretama. No bairro Shell, em Linhares, o homem foi executado com 15 tiros. Na madrugada deste sábado, elementos arrombaram a área de treinamento do Centro de Formação de Condutores, que fica na Avenida Padre Manuel da Nóbrega, no bairro Interlagos. Os criminosos quebraram o cadeado, a cerca elétrica e as câmeras do sistema de monitoramento de vídeo. Foram furtadas 5 motos. Eles retiraram os adesivos dos veículos que identificavam a qual empresa elas pertenciam. E o domingo foi marcado pela violência. Franco Anésio Rosa, de 30 anos, foi assassinado com 15 tiros. O crime aconteceu por volta das 22 horas na Avenida Washington Luiz, que fica no bairro Shell. Segundo informações de populares, um veículo Siena de cor branca e com 4 ocupantes, todos eles encapuzados, parou na avenida onde a vítima estavam e efetuaram vários disparos. Em seguida, os suspeitos fugiram. A suspeita é de que o crime possa ter ligação com o tráfico de drogas. Ainda no domingo, um homem identificado como Eduardo de Oliveira, de 37 anos, foi assassinado a tiros no centro de Soretama.
Eduardo estava pilotando uma motocicleta com um carona na rua Augusto Werneck, no centro de Soretama. Quando ele passou por dois homens, um deles apontou o revólver contra ele. Eduardo freou a motocicleta e o atirador fez vários disparos e depois fugiu. Eduardo morreu no local e o carona que estava com ele também foi baleado no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o PA de Soretama. Alguns populares disseram que Eduardo estava sendo ameaçado de morte. A Polícia Civil está investigando o crime. Bares e restaurantes estão proibidos de abrir as portas ao público em Linhares após um decreto, a publicação de um decreto da Prefeitura na semana passada. Mesmo assim, mesmo com a ameaça de terem os alvarás de funcionamento suspensos, muitos comerciantes desobedeceram a ordem e abriram as portas no final de semana. A Guarda Municipal e a Polícia Militar agiram rápido depois de receberem denúncias e obrigaram esses donos de estabelecimentos a baixarem as portas. A medida é para evitar aglomeração desnecessária e potencializar os riscos de contrair o novo coronavírus. Portanto, é importante o comerciante obedecer. A liberação para restaurantes e também lanchonetes funcionarem apenas no serviço de delivery, ou seja, a pessoa liga, faz o pedido e a entrega é feita em casa. E uma linharense que está em Londres, na Inglaterra, conta como está passando esses dias por lá. Confira o depoimento da Júlia Vieira. Olá, meu nome é Júlia Vieira, eu sou moradora de Linhares há muitos anos, fui nascida e criada em Linhares e atualmente eu estou em Londres, estou morando aqui em Londres e eu vim aqui mostrar um pouquinho de como está a situação aqui em Londres, nas ruas, no supermercado. Agora eu estou aqui no supermercado um pouco maior, que é o supermercado Tesco. Pra você ver a situação, aqui é onde ficam as carnes. Já não tem praticamente nada. Essa semana eu vim aqui e não tinha nada mesmo. Isso aqui eles repuseram, mas também já tá acabando. Como vocês podem ver também, os vagões estão vazios, olha. Tem uma pessoazinha só ali, só que normalmente isso aqui é bem cheio e tá totalmente vazio. Só tem eu e mais uma pessoa aqui nesse vagão. Não sei se vocês conseguem ver, mas no vagão de trás também tá vazio. O vagão aqui da frente também tá totalmente vazio. Dá pra ver que as pessoas estão ficando em casa. Aqui, ó, uma estação fechada. Essa é uma estação de metrô e já tá fechada. Agradeço a Júlia pela participação, por ter mandado esse vídeo, contando como é que está a situação por lá. Bom, e olha que situação curiosa. A Prefeitura de Marilândia tomou uma medida mais forte para evitar a aglomeração de pessoas, principalmente de idosos nas ruas. Os bancos de concreto da Avenida Dom Bosco, que fica no centro da cidade de Marilândia, foram todos removidos por caminhões da Prefeitura. Segundo o secretário municipal Ciro Pereira, a medida visa a respeitar a determinação estadual e orientar as pessoas a ficarem em casa. O objetivo ainda é evitar a propagação do Covid-19. Mesmo com todas essas orientações da Prefeitura, segundo o secretário, idosos têm teimado em circular pelas ruas, correndo risco, é claro, Vamos ver agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6 cotada R$ 533 a saca. O Arábica 7, R$ 392. Já o Conilon tipo 7 abriu a semana valendo R$ 318 a saca. E daqui a pouco, depois do intervalo, você confere a coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro e confira também um depoimento de um linharense que está em Portugal. É já já. De volta com o Sim Notícias de hoje, tem mais um depoimento de linharense que reside fora, que reside na Europa. Nós vamos ver agora o relato do Gabriel Amaral, que mora em Portugal. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, me chamo Gabriel Amaral, tenho 25 anos de idade, sou natural de Linhares, mas atualmente eu moro em Lisboa, Portugal. Bom, eu vim falar um pouquinho para vocês em relação ao Covid-19 na Europa. Estamos passando literalmente sobre um caos, muitas mortes, muitos infectados aqui na Europa. Porém, Portugal está sendo um dos países europeus com menos afetados. Isso, logicamente, não tira nenhuma responsabilidade dos governantes e nós, cidadãos, Bom, de antemão, só estamos saindo
de dentro de casa para ir em supermercado, farmácia, hospitais, quiçá algum outro lugar, muito difícil, correndo risco ainda de você ser multado nas ruas. Bom, o povo europeu perdeu muito emprego, salvo, né, alguns empregos vitais, como eu falei, as farmácias, os supermercados, policiais, bombeiros. Agora, em questão de restaurantes, lojas ou qualquer outro tipo de comércio, paralisado, 100% paralisado até segunda ordem. Bom, hoje aqui em Portugal estamos com 2.060 casos de pessoas confirmadas com Covid-19, com coronavírus, e 23 mortos aqui em Portugal. Anteriormente, como eu falei, né, Portugal está sendo um dos países menos afetados da Europa. Contudo, a Itália é um dos mais afetados, com mais de 450 mortos em um dia, em apenas 24 horas. Bom, as farmácias aqui já estão sem álcool em gel, sem máscaras, não achamos em lugar nenhum. Supermercados aqui tem filas para entrar, porque está com um número muito limitado de clientes dentro deles. Então, o apelo que eu faço para vocês que estão aí no Brasil, pelo amor de Deus, não brinquem com isso. Vocês não têm ideia do que estamos passando, o medo que a gente está sentindo. É uma catástrofe, literalmente uma catástrofe. E muita gente aí está fazendo brincadeira com isso, não está obedecendo, não está respeitando. Até infelizmente acontecer isso com a família de alguns e verem que isso não é uma simples gripe. Bom, fiquem dentro de casa, se previnam ao máximo, lavem muito as mãos. E esse aí é o meu recado para vocês. Então, até mais. Muito obrigado. Situação complicada, né? É isso aí. Nós vamos agora à coluna Saúde e Bem-Estar com a fisioterapeuta Adriane Monteiro. É com você, Adriane. Pesquisas mostram como uma noite mal dormida eleva a sensibilidade e, ao mesmo tempo, diminui a capacidade analgésica natural do cérebro, confirmando a associação entre o sono não reparador e manifestações dolorosas. Pacientes com dor crônica apresentam uma redução na eficiência do sono, dificuldade para dormir e despertar. O sono profundo é um bom aliado para a diminuição da dor. Então, dicas para uma boa noite de sono. Tenha um horário regular para dormir e acordar. Faça do seu quarto um lugar aconchegante. Evite assistir televisão na cama, o mesmo vale para celulares, tablets e notebook. Evite bebidas estimulantes como café, chás, refrigerantes, perto da hora de dormir. Estabeleça uma rotina calma, pelo menos 1 hora antes de deitar. Pratique exercícios físicos em horários adequados. É importante também fazer uma refeição leve, equilibrada entre 2 e 4 horas antes de dormir. Evite bebidas alcoólicas. O álcool facilita a pessoa pegar no sono, porém piora a qualidade do sono em geral. E lembre-se, pequenas mudanças de hábito resultam em grandes diferenças. Obrigado, Adriane, pela participação. Até semana que vem. E assim, o nosso Sim Notícias de hoje fica por aqui. Eu agradeço a você que acompanha nossas redes sociais. Claro, por lá você pode compartilhar todo o nosso conteúdo, né? Facebook, no Instagram, o nosso WhatsApp, 996224547. No YouTube você dá o seu like e também compartilha nossos vídeos e reportagens. O telefone da redação, 3373-2000. Bom começo de semana para todos nós. TV Sim Linhares, seu canal local.